retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. Salmo 138. Senhor, Tu me conheces tão a fundo e ainda assim me amas. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me percebes. Se me assento ou me levanto, Conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. e antes que haja em mim palavras, Sei que tudo me conheces, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Deus, Tu me cercaste em volta, Tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também Te encontro. Se no abismo está minha alma, Sei que aí também me amas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me amas, Senhor, eu sei que Tu me amas. Senhor, eu sei que Tu me amas, Senhor, eu sei que Tu me amas. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. Conheces as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas fragilidades incontáveis. E ainda assim, Tu me amas, Senhor. Tu não me desprezas, Tu não me ignoras. Tu não és indiferente à minha vida. Eu sou única e importante. Eu sou único e importante para Ti. E eu só tenho a dizer obrigado, Obrigado, Senhor. Senhor. É isso mesmo. Muito obrigado, Senhor. Precisamos ter essa consciência de que nós somos obra-prima do Criador. Não existe duas pessoas como você, igual a você, único. Único. Ser único. Único. Então Deus pensou Singular. em cada um de nós. Pensou e nos criou. E nos criou e nos quer ver felizes, inteiros, plenos. Porque Ele é amor. Da parte dele para nós, só vem o que é bom. Nem sempre a recíproca
é verdadeira. É verdade. Então, a gente... Interessante que, cantando essa canção e falando essas frases que brotam do coração, o desejo da minha alma é me calar e continuar pensando, e continuar refletindo, e continuar tentando mergulhar nesse abismo insondável da misericórdia, da bondade, da beleza insondável de Deus. Obrigado, Senhor. E é assim, dessa forma que a gente quer começar o programa de hoje, para que as nossas palavras possam entrar no mais profundo do seu coração. E a gente dizia no começo, quando a gente rezava para fazer esse programa, a gente pedia ao Divino Espírito Santo que nós pudéssemos ser esse canal, esse instrumento de bênção na sua vida. Que aquilo que nós vamos falar seja tão somente aquilo que Deus quer dizer para você nesse momento. Com certeza absoluta, é verdade. Então, muito obrigada primeiramente a você que mais uma quinta-feira está aqui conosco, nos ajudando a fazer o programa, interagindo conosco. Dando-nos alegria e a gentileza da sua audiência. Gente, é tão lindo, tão emocionante quando a gente recebe as fotografias de muitas pessoas que estão assistindo o programa e mandam foto da televisão com o programa. Pessoas doentes, sentadas, acamadas em casa e assistindo. Isso aí nos provoca um compromisso. Uma responsabilidade que só quando Deus assim permitir nós pararemos. Não dá para parar. É desse jeito, né? E então, obrigada mesmo. Obrigada mesmo. E lembrando, para que nós continuemos sonhando, almejando e tendo o direito, porque nós o temos, de ir à frente, de chegar a mais pessoas, a mais pessoas, nós precisamos de você. Nós temos direito, Léa, e você, como você disse, nós temos direito e nós temos obrigação, compromisso. O dever, a obrigação de levar adiante. A obrigação não é só de Léa e Sônia, não, é sua também. Tudo aquilo que a gente escuta de Deus e é bom para nós, vai ser bom para alguém. Por isso que a gente está pedindo, e a gente pede com muita humildade, com muita caridade. Se inscreva no nosso canal, se inscreva. Compartilhe, dê o seu like, coloque o seu comentário. Coloque um comentário abaixo do vídeo. Porque quanto mais pessoas... Gente, no mundo que a gente está vivendo, no mundo de hoje, cada vez mais as pessoas vão substituindo Deus por coisas. Deus por coisas. E tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, a gente está idolatrando alguma coisa que está colocando no lugar de Deus. Então, uma palavrinha, às vezes, é aquilo... Outro dia eu escutava, Léa, uma pregação, um padre, dizendo assim, olha, Deus é maravilhoso e Ele sempre está nos falando. Mas o demônio, ele não dorme, ele não cochila, ele não descansa. Então, ele até disse assim, na hora que eu estou aqui pregando, dizia o sacerdote, na hora que eu estou pregando, bem na hora que ia sair uma palavra que você precisava escutar, uma pessoa do lado lhe chama. Toca a campainha da sua casa, toca o celular, toca aquele aviso de que chegou uma mensagem, você curioso como não sei o quê, curiosa como não sei o quê, vai ver. Então você estava bem empolgado e aquilo entrando na sua alma, Deus fazendo a transformação de muitas áreas da sua vida, aí a distração chega. Então, que se a gente ficar atento, o que a gente vai fazer? A gente dá uma pausa se você estiver vendo o programa pelas redes sociais. Se estiver vendo pela televisão, não tem como. Mas isso é muito sério. Nós precisamos ficar atentos para que a gente possa, sim, ajudar a Deus fazer a transformação da nossa vida. Tem que ser com a nossa anuência, tem que ser com a nossa permissão. E falando em amor, em bondade, em adesão total e incondicional a Deus, hoje no nosso programa... Isso mesmo. Hoje no nosso programa nós queremos trazer para a nossa reflexão a edificante, a linda e emocionante história de um jovem que morreu aos 15 anos de idade
e já foi beatificado. Ele foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020, na cidade de Assis, na Itália. Certamente você vai lembrar quando ler dizer o nome dele. Ou eu vou dizer logo, para já a gente matar a curiosidade. Fala, né? Estamos falando, meus irmãos, de Carlo Acutis. Carlo Acutis, que é o padroeiro da internet, o santo de tênis e calça jeans, o anjo da juventude. Que lindo esses títulos que ele recebeu, né? Um jovem, além de tudo, bonito, muito bonito. Falando em santo, ele que está beato e daqui a pouco estará na glória dos altares com o título de Santo Carlo Acutis. Falando em santidade, o próprio Deus nos diz em Levítico, capítulo 11, versículo 45. Porque eu sou o Senhor que vos tirou do Egito para ser o vosso Deus, e vós sereis santos, porque eu sou santo. Porque eu sou santo. Essa é a palavra de Deus, como que a nos abrir a certeza de que é possível que eu, você sejamos santos. Sejamos santos e cheguemos à glória dos altares. Sejamos santos e nem cheguemos à glória dos altares, mas sejamos santos. E não há outro motivo porque nós nascemos. É para dar glória ao nome de Deus. É para amar a Deus e proclamar a sua grandeza. A santidade, na verdade, irmãos queridos, é uma meta que qualquer pessoa de boa vontade pode atingir. A graça de Deus nos abre os caminhos para chegarmos à santidade e nos sustenta nesses mesmos caminhos. Isso mesmo. E é possível sim, porque o santo é aquele pecador que nunca desiste. Cai e levanta. E nós sabemos, meus irmãos, que a caminhada para quem decide optar por uma vida de santidade não é fácil, não. É difícil, é penosa, exigente, mas é possível sim. Nós podemos sim. São muitos os empecilhos? São muitos, infinitos. Nossa, as pedras no caminho que nós encontramos, que a gente tem que revolver, contornar, passar pelo outro lado, no dia a dia da nossa vida. E você sabe disso. Você experimenta na sua vida quando você decide, olha, eu quero realmente ser melhor. Eu quero, o que Deus faria no meu lugar? O que é que Nossa Senhora faria numa hora dessas, se ela estivesse no meu lugar? Então, quando a gente decide, quando você decide, as pedras no caminho, que pedras são essas? Começa a aparecer as pedras. Que pedras são essas? A ironia de uma pessoa que diz, agora é o santinho de mamãe. Só quer agora ser. É o beato do padre. Agora é a barata de igreja. Quando você diz em perdão, agora ele está resignado. Tudo que nós falamos pelo toque do Espírito Santo de Deus, que quer nos conduzir a uma vida melhor, a uma vida de santidade, sempre vamos encontrar esses empecilhos, essas pessoas que vão ironizar, rir, popularmente falando, mangar dessa nossa opção de Mas vida. se a gente ficar ligado, antenado, unido, intimidade com Deus, a gente vai perceber que isso é tentação e a gente não vai desistir. Lembremos-nos sempre, irmãos queridos, de que somos chamados à santidade desde que nascemos. O batismo nos carimbou, nos outorgou, nos deu o direito a embrenharmos-nos no caminho da santidade. E foi para a santidade que Deus criou você. Que Deus criou você, que Deus criou você. Foi para a santidade que Deus criou a cada um de nós. Isso mesmo. E Jesus, no Novo Testamento, Jesus confirma o que Leia leu lá em Levítico, foi 11:45. 11:45. Olha o que Jesus diz em Mateus 5:48. Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Olha que santidade. convite.
Lá Deus falando no Antigo Testamento, Jesus confirmando no Novo Testamento. Hoje Jesus fala para mim e para você, vou repetir, sede perfeitos, assim como o vosso Pai do céu é perfeito. O lamentável é que a gente escuta esse apelo, a gente quer se deixar levar pelo bom caminho do bom conselho, mas as críticas, as zombarias, as ironias fazem mais força e nos desviam do caminho que nós tão carinhosamente recebemos da inspiração de Deus. Que pena, mas é verdade. E vale dizer que todas as pessoas, desde a criação do mundo até agora, que se dedicaram à vida de santidade, não foram pessoas diferentes de nós, não. São pessoas como nós. Nasceram essas pessoas que ela está dizendo. As pessoas que chegaram à glória nos altares, pense aí, vários santos. São Francisco, Santo Antônio, Santa Maria Gorete, tanto Santo Antão, quantos, Santa Clara, pense em quantos, pense. Eles, minha gente, como nós, um dia nasceram, um dia cresceram, foram jovens, trabalharam, alguns estudaram, tiveram dor de dente, dor de cabeça, dor na coluna, foram pessoas normais, comuns. Sepultaram o pai, sepultaram a mãe ou outro familiar, choraram, se irritaram às vezes, porque o santo é o pecador que não desiste. Mas o santo cai, mas não desiste de levantar. Alguns namoraram, alguns foram casados. Há casais santos. Foram despejados de onde moravam, passaram necessidade financeira, foram pessoas que viveram as mesmas vicissitudes que nós. É isso mesmo. Foram pessoas realmente como nós. Porém, o diferencial da vida deles é em relação ao que eles fizeram como opção de vida. Caminharam sempre com Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Eles não caminharam sozinhos. Eles se entregaram de corpo e alma ao Deus que é o único que pode realmente nos tornar santos. E o projeto de vida dessas pessoas, desses santos cujo nome nós nos lembramos, o projeto de vida deles era o projeto de vida de Deus. Eles começaram a querer o que Deus queria. Um padre dizia ontem numa reflexão, parece-me que sobre Chiara Lubich, a fundadora dos focolarinos. Você estava na hora que ele falou, quando ele contou isso. Então, o padre disse que Chiara, certa idade da sua vida, parece que ela estava com 25 anos, descobriu um câncer na sua mama. Ela tinha 20 anos, mais ou menos. 20 anos. Descobriu um câncer na sua mama. Ai, meu Deus. É o primeiro choque. Vou morrer, a gente só pensa que vai morrer. É um choque com raiva, com revolta, com tristeza, com medo. E de repente, ele disse que ela não contou a ninguém. Convidou, foi ao médico, teve a confirmação, foi para casa, entrou no quarto e 25 minutos depois ela saiu do quarto. E os pais já estavam preocupados que ela era comunicativa e entrou calada, ficou 20 minutos e saiu. Aí, quando ela saiu do quarto, ela disse: pai, mãe, eu vou lhes contar uma coisa. Se Deus quer, eu também quero. É o querer de Deus, é o projeto dele. Eu vou viver com o que ele deu para eu viver. Então, o convite de santidade é para mim, para você, para cada um de nós. É por isso que daqui a pouco a gente vai voltar no segundo bloco contando para vocês a história do beato Carlo Acutis, aquele jovem. E nós vamos conhecer essa belíssima história já já. Retalhos da vida. A Refrigeração Fernandes há mais de 36 anos no mercado, instalando o ar-condicionado em veículos leves e pesados. Promoção: dividimos em 10 vezes no cartão de crédito e 15% de desconto à vista.
Ficamos localizados na rua São José, 1792, no bairro de Lagoa Nova. O telefone é 84-3206-6949 ou 849-9961-1861. Refrigeração Fernandes, a primeira sempre na frente. Família, santuário da vida. É da família, é na família que nascem os santos. É Tudo ter começa, família. tudo começa na família. É no campo da vida que se esconde um tesouro. Vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha. É presente de Deus, é o céu já aqui. O amor mora ali e se chama família. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Até mesmo o céu desejou ser família. Para quem a família desejasse ser céu, nela se faz a paz, no ouvir, no falar, e na arte de amar, o amargor vira mel. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Na família mentira não se dá com a verdade, E a fidelidade sabe o peso da cruz. porque lá há amor, há renúncia e perdão, há também coração. E o chefe é Jesus. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Surgem falsos brilhantes, enganando a família. Não é? Tão sutil a armadilha de um doce sabor. A riqueza maior é de Deus a presença, na saúde ou doença, na alegria e na dor. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que
que é por dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. A vocação nasce na família. Tudo nasce na As família. orientações nascem na família, o testemunho, o exemplo, a disciplina, a oração nasce na família. E nós, como combinamos, vamos agora falar o quanto possível, não é? Porque ainda há muitas coisas a serem conhecidas e reveladas da vida desse jovem italiano chamado Carlo Acutis, que morreu aos 15 anos em odor de santidade. Dizia só coisas do céu, mas não deixava de ser um jovem de tênis, de calça jeans, que comia hambúrguer e que amava a internet. Tanto que Ele é considerado o santo, o padroeiro da internet, o santo da internet, o anjo da juventude. o anjo da juventude. Bom, Carlo Acutis, filho de pais italianos, Andrea Acutis e Antônia Salzano. Uma família muito rica, minha gente. Carlo Acutis nasceu no dia 3 de maio de 1991. Contemporâneo nosso, gente. Dos nossos dias. Do nosso século, 1991, né? Do nosso tempo. 15 dias depois de nascido, exatamente no dia 18 de maio de 1991, ele foi batizado. É um grande cuidado. Deixa para batizar quando os padrinhos estão na Rússia, na Itália, na Tchecoslováquia chegarem, não. E se eles não chegarem? Você fica adiando uma bênção sobremaneira para o seu filho. Nasceu? Batiza. Sua família era católica, mas não tinha nenhuma prática religiosa. Inclusive, a própria mãe de Carlo Acutis dizia que só foi à igreja no dia do batismo dela. Dela, Dela, os pais levaram, né, no dia do batismo dela, no dia da primeira comunhão, da crisma e no dia do casamento. Né? Não mais que isso. Pense, minha gente. Entretanto, Deus providenciou para a vida de Carlo Acutis uma babá polonesa, católica, chamada Beata. E esta, Beata, o nome dela, iniciou alguns conceitos cristãos na vida do pequeno Carlo, ensinando-lhe os rudimentos, os primeiros passos no caminho de Deus. Olha como é importante falar de Deus para as crianças. A gente pensa que ela não entende, ó. Com apenas 3 ou 4 anos de idade, ele já tinha no coração o desejo enorme de conhecer mais e melhor as coisas de Deus por causa da babá. É como se Deus, gente, já estivesse começando a preparar uma missão futura para Carlo Acutis. Vai escutando com muita atenção. É linda a vida desse menino. Então, Carlo indagava a sua mãe muitas vezes e lhe fazia muitas perguntas sobre Deus. E ela, que só foi no seu batismo, primeiro que ela tinha no casamento, 4 vezes só, ela não sabia responder. Muito preocupada, porque era uma mãe zelosa, e inquieta ela ficou, inquieta na sua alma, inquieta na sua consciência maternal, inquieta no seu compromisso espiritual para com seu filho. Ela resolveu procurar um sacerdote em Bolonha, a 215 quilômetros de Milão. Estamos falando da Itália, né, gente? Onde a família morava, exatamente. E este sacerdote orientou Antônia, mãe de Carlo, que ela deveria conhecer melhor. Como a gente também fala para você. Leia o catecismo, leia livros, leia documentários, assista documentários nas redes sociais. O padre disse a ela que ela precisava estudar um pouco mais a doutrina católica, a palavra de Deus, para poder responder os anseios do seu filho. E a partir de então, como ela queria realmente, como Léa falou, ela era uma mãe zelosa, queria estar preparada para ajudar o seu filho.
na doutrina católica, Dona Antônia assim retornou à igreja. E ao mergulhar no conhecimento, no estudo, com toda dedicação e amor, ela converteu-se verdadeiramente. Viu? Foi o primeiro milagre dele, né? Foi um Por causa milagre. dele, a mãe voltou para a igreja. Porque ele já estava no caminho de santidade. E os desejos, os anseios espirituais dele fizeram a mãe se converter verdadeiramente. É isso que diz a biografia dele, verdadeiramente. Aí ela afirma, a Antônia, mãe do Carlo, que o seu filho foi o causador da sua conversão. Ela mesma disse que ele foi a razão, o motivo, claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Foi por causa dele que ela sentiu o chamado profundo e mexendo com ela avassaladoramente para ela regressar à igreja e começar a praticar a sua fé católica. E assim ele foi crescendo nesse clima de fé, tanto da babá quanto da sua mãe. E logo cedo ele despertou para 2 pilares magníficos na sua vida espiritual. Ele se apoiou na Eucaristia e na devoção a Nossa Senhora. Ele se empenhava bem em rezar o Santo Terço, o Santo Rosário. Por isso, ele fez uma consagração total da vida dele a Nossa Senhora. Tudo por Jesus, nada sem Maria. E aos 7 anos de idade, ele já queria receber a Santa Eucaristia. Menino precoce, por causa do amor, que despertou cedo e encontrou guarida no coração dele. E de tanto ele insistir, insista, mãe, com seu filho, insista, pai, com a sua filha, insista, jovem, com a sua mãe, não na violência, não na agressividade, não na grosseria, insista no amor. Há um pensamento de um bispo já falecido no ano de 1953, chamado Fulton Sheen, que ele diz que nós na vida apanhamos muito mais moscas com uma só colherinha de mel do que com dezenas de barris de vinagre. O doce acolhe, chama, provoca. A mansidão atrai. Fale com seu pai, com sua mãe, com seu filho, mas com jeito de quem quer o melhor. E então, de tanto ele insistir, os pais foram falar com o bispo em Roma para obter a autorização para Carlo fazer sua primeira comunhão. E chegando lá, o bispo conversou com ele. E ao conversar, percebeu quanta maturidade espiritual esse menino tinha. Sua firmeza e também o seu desejo ardente, fervoroso de receber Jesus eucarístico. E assim o bispo deu uma autorização especial e ele fez sua primeira Eucaristia. E, gente, aos 7 anos, 7 anos. Após a sua primeira Eucaristia, a sua primeira comunhão, o Carlo Acutis insistia em ir à missa e queria receber Jesus Eucarístico todos os dias. Every day, todos os dias. Às vezes os pais podiam levá-lo, outras vezes não. Mas ele queria, mesmo sozinho, ir até a igreja, mas ele não podia porque era distante e ele ainda tinha pouca idade. Mas como Deus conhece o coração e o desejo, o que Deus fez? Providenciou algo espetacular. Veja, preste Tudo atenção. encaixadinho, Tudo né, encaixado. Sônia? Havia um empregado da família, um rapaz nascido na Índia, de religião hindu. Ele começou então, como funcionário, a mãe mandava ele acompanhar Carlo às missas, né, quando os pais não podiam levar. E esse indiano tornou-se um grande amigo e companheiro para Carlo. Veja bem, Carlo, aos 7 anos, já se tornou amigo e companheiro de um funcionário da sua casa. Avaliemos os diálogos que eles tinham, hein, Sônia? Só coisas do céu. Sempre diz o texto da biografia de Carlo Acutis, sempre no trajeto de casa até a igreja, o Carlo, mesmo com muito pouca idade,
aproximadamente 7, 8 anos já nessa época, sempre ia falando com bastante entusiasmo e convicção. O belo da palavra não é a palavra em si, é a convicção. Eu falo porque eu creio, eu falo porque eu acredito, eu falo porque é verdade. E nessa sua convicção sobre a Eucaristia, na hóstia, sobre a Eucaristia e sobre a presença viva de Jesus na hóstia consagrada, ele ia falando. Ele não perdia tempo. A gente às vezes perde tanto tempo, né, gente? E essa conversa, como Léa falou, quando a palavra até emociona, mas quem convence é o testemunho. E ele falava com tanto entusiasmo aquilo que ele queria e que ele vivia, que isso foi criando no coração desse amigo hindu, né, o desejo também de participar dessa mesma igreja, que o tornava tão feliz. E ele quis experimentar essa realidade que essa criança, que esse menino tanto falava. A convicção do pregador, a convicção do que daquele que testemunha, a palavra, né, dele. A palavra convicta. Não, eu quero dizer, a convicção faz atrair outras pessoas. Foi o que aconteceu. Esse menino tinha 7, 8 anos, o funcionário já era um homem. E as palavras que eram puras, simples, daquele menino conseguiram comover e converter aquele homem hindu. Então, um dia, ele conversou com o sacerdote, esse funcionário da casa do Carlo Acutis. Ele manifestou ao sacerdote o desejo de ser batizado. E essa, na verdade, foi, eu diria, a segunda, né? Porque aqui está escrito que é a primeira, mas a segunda conversão que aconteceu a partir de Carlo Acutis. Primeiro foi a mãe dele que voltou para a igreja com convicção, família, por causa dele. E agora o funcionário, aos 8 anos, foi instrumento de Deus para a conversão. Aí a gente diz assim, e esse menino então só ia para a missa? Não, ele era um menino normal, comum, como todas as outras crianças. Ele soltava pipa, jogava futebol, brincava com seus coleguinhas, corria, amava os animais de estimação, estudava, ajudava os colegas nas tarefas escolares, andava de bicicleta, fazia tudo que podia, né? Gente, um jovem. A pessoa não se exclui do mundo, não. Porque nós estamos no mundo, embora não sejamos do mundo. A diferença é, como dissemos no primeiro bloco, é tudo que for fazer em comunhão com Deus. E para a maior honra e glória do nome de Deus. Então, como o Carlo Acutis costumava muito andar de bicicleta, olha aí, pelas ruas, ele passeava muito pelos condomínios, pelas casas ali por perto e conversava demais com os porteiros, com os funcionários, com aquelas pessoas que ele via pela rua. Mesmo que os porteiros, mesmo que aquelas pessoas com as quais ele se encontrava fossem de religiões diferentes, Carlo Acutis lhes falava da sua fé, sem vergonha, sem respeito humano. Às vezes a gente diz, não vou falar não, para não criar problema, para não criar mal-estar. Ninguém precisa saber que eu sou católico. Mas ele não tinha maldade, não. Ele precisa saber. Ele queria que todo mundo sentisse aquilo que ele estava sentindo. Por isso que ele falava da Eucaristia e de Nossa Senhora. Ele falava para os primos, para os amigos, para os colegas da escola, como Léa falou, para qualquer pessoa que encontrasse na rua. E mais, ele incentivava as pessoas à confissão, à comunhão, falava da doutrina, porque ele se jogava para perguntar, para conhecer. Ele ensinava, gente, já sobre as obras de misericórdia e sobre a necessidade da participação na igreja. Ele dizia sempre, olha que frase belíssima, a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Muito amor. Mas vamos parar o nosso segundo bloco aqui, né? Senão a gente extrapola. Daqui a pouquinho, por favor. Já a gente volta. Se encante com essa história, história de vida verdadeira. A
Refrigeração Fernandes, há mais de 36 anos no mercado, instalando o ar-condicionado em veículos leves e pesados. Promoção: dividimos em 10 vezes no cartão de crédito e 15% de desconto à vista. Ficamos localizados na rua São José, 1792, no bairro de Lagoa Nova. O telefone é 84-3206-6949 ou 849-9961-1861. Refrigeração Fernandes, a primeira sempre na frente. Tudo que vem de Maria, Maria Santíssima, a Santíssima Virgem Maria, é ternura, é leveza, Docilidade, suavidade. E isso nós podemos aprender dela. Oh, minha alma, retorna a tua paz, como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Oh, minha alma, retorna a tua paz, como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Oh, minha alma, retorna a tua paz. Estamos falando hoje no nosso programa Retalhos da Vida de uma história edificante de um rapaz que morreu aos 15 anos. E desde que ele se descobriu gente, ele começou a seguir Jesus. Porque o amor nos impele, o amor nos encoraja, nos provoca, nos empurra, nos impulsiona. E continuando a história que paramos no primeiro bloco e no segundo, há uma coisa muito interessante que chamava a atenção de Carlo Acutis. Ele causava muita estranheza e admiração quando ele via enormes filas de jovens para acessos a jogos, a shows, a baladas. E ele ficava se perguntando no seu doce, puro e meigo coração, por que as pessoas não fazem tanta fila assim para irem à igreja? Nós temos ali Jesus vivo no sacrário. As filas deveriam ser
muito maiores para a ida às igrejas. Coisa linda, não é? Ele era sensível, ele já percebia isso. E ele dizia que todos os dias sentia uma grande necessidade de ir à igreja para um diálogo com Jesus através da Santa Eucaristia, reconhecendo que o seu grande sacrifício, o sacrifício de Jesus por cada um de nós, era tão grandioso que ele precisava agradecer esse gesto de tão grande amor. Quando o Carlos ia à Santa Missa, ele chegava bem mais cedo. Nós, às vezes, chegamos em cima da hora, depois da hora, não é verdade? Ele chegava bem mais cedo para ficar em adoração diante do Santíssimo, preparando-se para a Santa Missa. E após a comunhão e após a missa, ele ficava ainda em adoração para uma santa ação de graças. Aliás, o seu diretor espiritual, o padre de Bolonha, um padre lá de Bolonha, disse que se encontrava com Carlo Acutis uma vez por mês para orientá-lo, para ouvi-lo, para falar com ele. E ele, Carlo Acutis, sempre prestava contas da sua vida espiritual, do seu conhecimento, do seu crescimento espiritual para o padre. Meu Deus, é muito bonito. E já pertinho do final da sua vida, ele disse ao sacerdote que estava muito contente, porque ele já conseguia rezar diante do Santíssimo Sacramento sem se distrair. Olha, é muita contrição, é muita contrição. É verdade. É. E ele fazia sua confissão sempre. E ele dizia que ele valorizava tanto a confissão, porque ele fazia uma analogia. Ele dizia assim: se para um balão subir, ele precisa se livrar dos seus pesos, assim também nós, para nos aproximarmos de Deus, precisamos nos livrar dos nossos pecados, ainda que pequeninos. E ele ainda costumava dizer que a palavra de Jesus é algo extraordinário. Sabemos, só talvez não experimentamos com a intimidade e profundidade que ele experimentava. Ele dizia que uma realidade de quem já vive uma espiritualidade mais avançada, mais profunda, e experimenta degraus mais profundos na vida de santidade. Era isso que ele fazia. E ele dizia que o Santo Terço é uma oração contemplativa. Por isso, ele rezava diariamente o terço e ele só andava com o terço enrolado no seu punho. Ele conseguia sempre estar na presença de Nossa Senhora e ele guardou a pureza. E ele dizia que Nossa Senhora era quem guardava a pureza dele. E aos 15 anos, antes de morrer, olha o que ele disse aos seus pais. Com 15 aninhos, a Virgem Maria foi a única mulher da minha vida. Meu Deus. Ele fazia muitas obras de caridade, minha gente. Ele alimentava moradores de rua à noite, e já 13, 14, 15 anos, né? Não um menininho ainda. E levava-lhes cobertores. Um dia, visitando esses irmãos de rua, ele viu um pedinte descalço. Na mesma hora, ele tirou o seu sapato e deu para ele. Porque, primeiro, que ele sabia que aquele irmão não tinha nada. Segundo, ele sabia que ele tinha mais em casa. Ele era desapegado. E ainda que ele não tivesse em casa, poderia pedir ao pai ou à mãe para lhe comprar outro. Realmente, ele era desapegado das coisas materiais, porque ele dizia que o seu maior tesouro era Jesus. Gente, 2 meses antes de sua morte, ele disse abertamente a todas as pessoas que ele achou que devia dizer que ele estava destinado a morrer. É como se ele soubesse que estava próximo de sua morte. E quando ele adoeceu, pensava-se que era uma gripe. Depois pensaram que era uma cachumba. E como ele não melhorava, ele foi levado ao hospital. E quando ele entrou, ele disse à mãe: mamãe, daqui eu não saio com vida. E a dona Antônia, sua mãe, lhe indagou se ele não tinha medo de morrer assim tão jovem, porque ele falava com uma tranquilidade, uma serenidade muito grande. E olha, gente, que lição para todos nós. Olha o que ele respondeu:
Não, mamãe, não tenho medo de morrer, porque eu não desperdicei nenhum minuto sequer da minha vida fazendo coisas que não agradam a Deus. Isso é uma muita consciência. É uma Não desperdiçou um minuto. Mesmo jogando bola, mesmo andando de bicicleta, fazendo ele estava tudo. fazendo para a maior glória de Deus. Não é porque é uma coisa diferente, não é porque não é estar na igreja, não é estar rezando o texto, que não é para a glória de Deus. Ele andava de bicicleta com a sua jovialidade, ele saía com seus colegas para jogar bola, com jovialidade, ele era correto na brincadeira, no exercício do lazer. Isso é presença de Deus. 2 dias antes de ele morrer, ele pediu para receber o sacramento da unção dos enfermos. E muito consciente ele estava. E ele fez conscientemente a entrega de sua vida a Jesus. E ele faleceu no dia 12 de outubro de 2006, acometido de uma leucemia de um tipo fulminante. 3 ou 4 dias após o diagnóstico, quando o médico fechou o diagnóstico, 3, 4 dias depois, ele morreu. Foi um período, minha gente, de muito sofrimento. Ele sofreu pouco tempo, mas foi muito profundo tudo que ele sentiu. Mas toda vez que o enfermeiro entrava, ele perguntava como ele estava, ele sempre respondia que estava bem. E quando as enfermeiras perguntavam como é que pode você estar bem diante de tudo isso que você está passando, ele apenas respondia: há quem esteja pior. Você Meu também, Deus. meu irmão. Reclamação. Se você está aí reclamando disso, daquilo, pense essa frase: há quem esteja pior. Pensa nisso e reclame menos. Entregue pelas mãos da Virgem Maria sua dor a Jesus, pela conversão dos pecadores, pelo fim da pandemia, pela harmonia da sua família. Para quem se oferecer. É verdade. E a mãe do Carlo Acutis conta que no dia do seu sepultamento, ela ficou impressionada, porque a igreja de Milão estava lotada, superlotada, e o pátio cheio de pessoas de todas as idades e de todas as classes, incluindo os moradores de rua. E o sepultamento dele ocorreu em Assis, também lá na Itália, cidade onde viveu São Francisco, e era a cidade de predileção de Carlo Acutis. Gente, e um escritor quis escrever a autobiografia, desculpem, quis escrever a biografia de Carlo Acutis e foi conversar com ele, pessoalmente. E ele, então, puxou essa conversa da presença real de Jesus na Eucaristia. E nessa história, o escritor dizia: isso é apenas um simbolismo. Não, todo mundo sabe, não é só você. Você está dizendo que é uma presença real, mas não é, isso é símbolo, todo mundo sabe. Há muitos teólogos, há muita gente no mundo que sabe que isso é um simbolismo. Então, o jovem respondeu com tanta convicção que ele ficou impressionado. Ele disse: gente, fulano, com o escritor, a Eucaristia trata-se da presença real de Jesus, vivo e ressuscitado, naquele pedaço de pão. Ele falava da transubstanciação com tanta propriedade que o escritor ficava boquiaberto. E ele falava isso porque ele sabia e ficava preocupado, porque muitas pessoas achavam e acham ainda hoje que a Eucaristia é apenas um simbolismo, que esse é o meu corpo e esse é o meu sangue, é apenas um jeito gentil, amável de Jesus falar. É Jesus no seu corpo, no seu sangue, na sua alma e na divindade. E ele ficava preocupado, como nós ficamos preocupados hoje, a igreja fica com as pessoas que dizem que é um simbolismo. Assim, em 2002, quando Carlo tinha apenas 11 anos, e morava em Milão, ele criou um site dedicado
a catalogação minuciosa, cuidadosa de cada milagre eucarístico já relatado na igreja. Isso tudo com o intuito de evangelizar, porque evangelizar é necessário, é urgente, é preciso. Evangelizar salva pessoas. Gente, 11 anos de idade é pouco mais do que uma criança. Um pouco mais é um adolescente já saindo da 11 fase. anos, pré-adolescente. Pré-adolescente. 11 anos. Gente, é muito. Essa pesquisa que Léa está falando, ela durou 4 anos. Né? E ela transformou-se numa mostra internacional, com acessos do mundo inteiro, não é? Nesse site, de tão completo que era. E a mãe dele dizia que o computador dele era simples, nem era um computador de última geração, mas ficava feliz porque com esse computador ele alcançava milhares de pessoas em todos os continentes, graças à sua personalidade e à forma de como ele comunicava a sua fé. Por isso é que ele recebeu o título, como nós já dissemos, de padroeiro da internet. Já pensou? E hoje nós, como temos usado as redes sociais? O que nós estamos fazendo de cada clicar da nossa internet? O Carlos dizia que Jesus veio ao mundo para fazer esses milagres. E esses milagres precisavam ser conhecidos. E aí ele viajava com os pais para procurar textos e procurava na internet e ia atrás disso, de livros, de artigos, para saber cada vez mais sobre esses milagres. E ele fazia questão de falar para todos os jovens, sobretudo com argumentos. Não é falar por falar, você tem que ter argumento, você tem que ter conteúdo, você tem que saber o que está falando. Olha aqui, ó, você tem que ter um livro como esse aqui, ó, para você estudar. Você tem que ter livros, textos, riquezas para o conhecimento. Tudo resume nisso, né? E ele fazia questão de dizer aos jovens que eles precisavam ter argumentos para se converterem e ajudarem outras pessoas a se converter. E ele foi beatificado, como já falamos, no dia 10 de outubro de 2020, e a cerimônia aconteceu na Basílica de São Francisco em Assis, na Itália, na presença dos seus pais, da sua família. Gente, esta é a história maravilhosa do Beato Carlo Acutis. E a gente sabe que o milagre para a beatificação precisa de um milagre, 2 milagres para a canonização. E o milagre que aconteceu para a sua beatificação aconteceu no Brasil, e a gente vai deixar para você como dever de casa. Você vai acessar e vai procurar qual foi o milagre que levou Carlo pela Acutis, intercessão de Carlo Acutis, né? A ser. Então, foi no Mato Grosso, uma história belíssima de uma doença incurável e de um menininho. E você vai, então, procurar para complementar essas informações sobre nosso irmão Carlo Acutis, que hoje já é beato e pode também interceder por cada um de nós, interceder também por vocês. A vocês, muito obrigada por hoje. Deus os abençoe. Queiramos estar na estrada de Jesus. E busquemos a santificação no estado de vida que nós estamos, não importa. Até a próxima semana, se Deus quiser. Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida.